programa Mais Saúde está começando e eu hoje fui entrevistar o Dr. Daniel Pimentel, que é fisiatra e fisiatra intervencionista. E ele vai explicar um pouco pra gente o que é fisiatra intervencionista. E ele lá no consultório dele atende muitas pessoas com dores nas costas, com hérnias. E ele vai explicar um pouco pra gente os tipos de tratamento, quais são as maiores causas que as pessoas vão no consultório dele, quais são as maiores dores, o que a gente pode evitar para sentir menos dor na coluna depois de muitas horas de sentada na frente do computador. Então, vale a pena conferir. Bom, o programa Mais Saúde está aqui num lugar muito importante que chama Spine Center e que eu vou conversar com o diretor aqui do Spine Center, que é o Dr. Daniel Pimentel, que vai explicar um pouco para a gente o que é esse Spine Center. Ele é fisiatra e tem uma formação muito importante. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo jóia. Prazer tê-lo aqui. Doutor, eu queria saber um pouquinho o que é o fisiatra intervencionista, que é o que você tem a sua formação. Exatamente. O fisiatra, em primeiro lugar, é o médico especialista em medicina física e reabilitação, ou seja, é o médico que cuida das incapacidades, cuida de reabilitar as pessoas. Dentro das incapacidades existem duas vertentes, o que a gente chama de grande incapacitado e o que a gente chama de pequeno incapacitado. Os grandes incapacitados são as pessoas que tiveram derrame, AVC, e os amputados e os lesados medulares, paraplégicos, tetraplégicos. A reabilitação desse grupo de pacientes vai por conta do fisiatra. E também por conta do fisiatra vai a reabilitação dos pequenos incapacitados, dos quais os principais, e na verdade a maior causa de incapacidade, são as pessoas que têm dor. É nesse foco de pessoas que eu ajo. Eu sou um fisiatra especializado em dor e eu faço uma subespecialização da fisiatria, que é a fisiatria intervencionista. Fisiatria intervencionista é você usar de métodos minimamente invasivos, normalmente guiados por exames de imagem para fazer esses procedimentos, no tratamento de dor, como um momento da reabilitação do paciente para reintroduzir esse paciente nas atividades de vida diária dele. E como é que é esse tratamento? Tratamento da fisiatria intervencionista, em primeiro lugar, aqui no Spine Center, onde o nosso foco é a coluna vertebral. O paciente chega para nós, a gente faz uma criteriosa avaliação clínica, com uma história detalhada, um exame físico cauteloso. Eventualmente, tendo necessidades, pedimos exames de imagem, normalmente ressonâncias magnéticas, radiografias, e aí nós fazemos uma hipótese diagnóstica do porquê que aquele paciente tem a dor na coluna. E aí existem algumas estruturas em especial que podem ser motivo de dor na coluna do paciente. Pode ser as vértebras, podem ser os discos, podem ser os nervos, enfim, uma série de estruturas. E aí esse paciente vai para uma sala de procedimento, num segundo momento, é claro, para fazer o teste dessas hipóteses. O fisiatra intervencionista ranqueia essas hipóteses, por exemplo, pelo meu exame físico, pela tua história, eu acredito que a sua dor principal venha da articulação da coluna. Então, eu vou colocar o paciente numa sala de procedimento e eu vou, com uma agulha, testar essa articulação, colocar medicação anestésica no interior dessa articulação. E isso, claro, como você pode imaginar, é um procedimento delicado, é um procedimento com uma precisão milimétrica. Por isso eu preciso de meios de diagnóstico de imagem para guiar essa minha agulha. No caso, a gente usa o radioscópio, que é como se fosse uma câmera de raio-x em tempo real. Ou seja, eu consigo ter a certeza absoluta que a minha agulha está no interior da articulação. Uma vez no interior dessa articulação, eu injeto medicação, que é medicação anestésica. E aí, dentro de poucos minutos, o paciente consegue falar para mim se houve ou não a melhora da dor, da queixa dele, da dor na coluna, por exemplo. Se o paciente tiver a melhora da dor, eu fechei o diagnóstico. Aquele paciente tem uma dor, uma lombalgia ou uma cervicalgia, uma dor na região lombar ou cervical ou até na região torácica, em decorrência daquela estrutura. O diagnóstico fechado me autoriza a fazer o tratamento desse paciente. Aí sim, eu repito os procedimentos, só que dessa vez colocando medicação anti-inflamatória. No caso negativo, no caso do paciente não ter uma melhora, ainda nesse nosso exemplo do caso de uma dor que eu suspeite que seja da articulação, aí eu vou testar outras estruturas, os discos, os nervos e assim por diante. E normalmente qual que tem mais? Normalmente, as campeãs de audiência, vamos dizer assim, são as articulações, os problemas degenerativos das articulações, as artroses, as inflamações.
e as compressões dos nervos por conta ou dessas alterações articulares, fechando o buraquinho por onde sai o nervo, que a gente chama de forame, ou por abaulamentos ou hérnias de disco também. Um outro motivo de bastante dor também são os próprios discos, os discos degenerados, os discos com fissura do envoltório desse disco, também, como é uma estrutura nervosa, uma estrutura viva, também causa dor. E tem mais, como é que é a idade? Tem idade mais jovens, mais idosos, mais ou menos? Todas as faixas etárias que você possa imaginar, Priscila. Desde do adolescente, daquela pessoa que tem algum desvio de postura, alguma escoliose, alguma coisa assim, e tem aquela sua dor, até a pessoa adulta, que como a maioria das pessoas trabalha sentada no computador horas e horas a fio, não presta atenção com a postura, descuida da atividade física, descuida do corpo e costuma ter dor, até as pessoas com as alterações degenerativas ao longo da vida, as alterações do tipo artrose ou mesmo os abaulamentos discais, que ao final dos 60, 70 anos de vida vão começar a ter repercussões negativas nessa pessoa. E essas pessoas que você falou que ficam o tempo todo no computador, que a grande maioria não fazem alguma atividade física ou fizeram e já vieram lesionados, como é que é essa situação? Normalmente a história existe um certo padrão de pacientes. São as pessoas que durante a sua primeira juventude fazem ou fizeram atividade física ou, por outro lado, nunca fizeram nenhuma atividade física e aí acabam sendo submetidas a um estresse de longa jornada de trabalho frente a um computador. Soma-se a isso a falta de uma consciência corporal, a falta de um conhecimento do próprio corpo, a falta de um conhecimento do que fazer em termos de atividade física, de fortalecimento, como evitar essas lesões, esses problemas, e isso inevitavelmente vai resultar numa má postura, numa postura pobre, num desgaste das articulações da coluna e, em última análise, vai acabar levando o paciente a ter bastante dor. Então, a consciência corporal desses pacientes é pequena? Não tem dúvida. Normalmente, sim. Normalmente, a questão de má postura, a pessoa não sabe atos simples, por exemplo, o andar, o sentar, o deitar, muitas vezes a pessoa não presta atenção, acha que é assim mesmo, ou realmente nem para um pouco para ter uma noção do quanto que isso repercute na vida da pessoa. Simplesmente ela está tão atarefada com os problemas, com o chefe perturbando, com a conta que vai vencer, com problemas em casa, com o trânsito das grandes cidades, e acaba realmente deixando o corpo dela, a parte física e até mesmo a parte mental e emocional em segundo plano. E isso é a mistura perfeita para desencadear problemas de saúde, e aí a gente fala não só da coluna, qualquer problema de saúde. E essas pessoas que são mais sedentárias, têm o quê? Mais problema de hérnia? Quais são os maiores problemas delas, de ficarem tanto tempo sentadas? Acaba sendo problemas discais, realmente, porque o que acontece? As estruturas da nossa coluna, elas não têm uma vascularização, não têm uma irrigação de sangue muito rica. Então, isso vale para várias estruturas do corpo. Para ter uma irrigação, para ter um suporte sanguíneo adequado, uma oxigenação das estruturas, elementos que fazem a cicatrização das pequenas lesões que acontecem no dia a dia, precisa-se de ter movimento. Então, sempre que você fica longas horas parado, você pode submeter essas estruturas a uma diminuição do aporte de sangue e um consequente aumento do risco de você ter lesões permanentes. Ou seja, aí fica uma dica importante. Sempre que você estiver trabalhando, policie-se para cada 30 minutos, a cada 1 hora, levantar, fazer uma pequena caminhada, tomar uma água, coisa pequena mesmo, coisa de 1, 2 minutos. Isso faz com que aumente a circulação nessas estruturas, e aí no caso da coluna em especial, as articulações da coluna, as pequenas articulações, os discos também, e com isso, com essa circulação, vai acabar sendo trazido elementos para regeneração de tecido e vai dificultar o aparecimento das lesões ou o agravamento das lesões que já existem. Tem alguma dica de alguns exercícios desses 30 minutos, após 30 minutos fazer algum alongamento, alguma coisa? O simples caminhar já é benéfico. Agora, se você fica no computador, o interessante é sempre buscar alguns exercícios para alongamento da coluna cervical, alongamento dos ombros também, e ficar em pé, alongar um pouquinho a coluna lombar e alongar os membros inferiores também. Coisa simples, mas o principal é o movimentar-se. Se é uma coisa
muito difícil para você, use de recursos do tipo, bota o seu celular para tocar a cada 30 segundos, bota o alarme do celular, bota um alarme de mesa pequeno, coisa simples que te lembre. Tem que lembrar da sua saúde, isso é importante. Eu acho que as pessoas não estão muito preocupadas. Nem um pouco, nem um pouco. Você sabe, você começa a trabalhar, você acaba super envolvida naquele trabalho, e aí daqui a 3, 4, 5 horas você olha e fala, nossa, passou já 5 horas e eu estou aqui ainda olhando para essa tela do computador. Aí de noite, no seu momento de relaxamento em casa, que você vai começar a perceber aquela dor lombar, aquela dor no pescoço, mas aí você já está em casa super cansado, eu não vou levantar para fazer uma caminhada, para ir numa academia, e o dia seguinte de novo, e o outro dia de novo, exatamente. E aí, quando você menos espera, você vai estar aqui no consultório médico. E agora, doutor, tem mais homem ou mulher que vem aqui? É equilibrado, é equilibrado. Na verdade, existe um dado da Organização Mundial de Saúde que fala que 90% das pessoas vão experimentar alguma dor nas costas em alguma fase da vida. Isso é uma epidemia, na verdade. Se nós formos pensar numa população mundial de 6 bilhões de pessoas, a gente está falando de mais de 5 bilhões e meio de pessoas que vão ter dor nas costas em algum momento da vida. Ou seja, não existe uma predileção por sexo, em especial em relação aos problemas de dor nas costas. O que existe sim é uma questão de estilo de vida. E aí entra aumento de peso, o sobrepeso, a obesidade. O sedentarismo é uma coisa importantíssima, pessoa que não faz atividade física. A má postura, os desvios de postura sem a devida correção, conforme nós havíamos falado, estação de trabalho, esse tipo de coisa. O tabagismo é um fator que muitas vezes Tabagismo? O tabagismo muitas vezes é negligenciado. A gente sabe que o tabagismo ele altera de novo as pequenas circulações do corpo. E isso predispõe a ter problemas de coluna e problema sério. Então, se a pessoa quer mais algum motivo para não fumar ou para parar de fumar, existe esse. A dor nas costas é diretamente correlacionada ao tabagismo também. Então, são fatores que a gente pode agir justamente para evitar esse mal, esses problemas de dores na coluna. Ou seja, manter-se ativo principalmente, fazer alguma atividade física, fugir do sedentarismo, prestar atenção na sua postura, principalmente nos ambientes do trabalho, não fumar, tomar cuidado com a sua alimentação, essas coisas exógenas que a gente coloca no nosso corpo, e basicamente prestar atenção ao seu corpo. Uma dor que não vai embora em 1, 2, 3 semanas pode ser um sinal de que alguma coisa não esteja correndo da forma adequada e você precisa de alguma ajuda médica especializada. E agora, doutor, me fala uma coisa. Quem pratica esporte, vamos supor, não exagera, mas assim, de impacto, uma corrida, uma maratona, né, que é uma corrida, essas pessoas, elas têm mais problema na coluna? Isso é um outro público também em especial, os atletas. E aí, por atletas, a gente pode dividir aqueles atletas de fim de semana e os atletas de alta performance. Os atletas de fim de semana, enfim, por não fazerem uma atividade regular, por ser, eu digo, não todo fim de semana sim, fim de semana não, aqueles que jogam aquela bola muitas vezes até depois do churrasco e da cerveja, que na verdade é só o pretexto para comer churrasco e tomar cerveja, esses, claro, normalmente não têm uma estrutura física adequada para aguentar o esporte de impacto e frequentemente não têm o conhecimento do corpo e levam o corpo além do limite suportado pelo próprio organismo. Esse sim pode predispor a lesões mais agudas e lesões mais sérias também. Por outro lado, a pessoa que faz uma atividade física frequente, por exemplo, vamos colocar um corredor que pratique 4 vezes na semana, vamos dizer assim, que tem uma certa performance, que participa de algumas eventuais corridas, esses também são um foco de pessoas que costumam ter dor nas costas. Muitas vezes porque eles acabam negligenciando outras atividades físicas, principalmente as atividades de fortalecimento muscular. Por fortalecimento muscular, para a coluna, entenda-se fortalecimento principalmente da musculatura dorsal, das costas, da musculatura abdominal e dos membros inferiores também. São as musculaturas que a gente chama estabilizadora de coluna. O que acontece? Qual que é a lógica de você ter uma musculatura bem fortalecida? Os músculos bem fortes, eles vão descarregar, eles vão distribuir a carga da nossa atividade, seja da corrida, seja do ficar em pé, enfim. Ou seja, vai ser diminuída a carga
nas articulações, nos discos, nos nervos, porque você vai estar adicionando um elemento de sustentação, você vai estar adicionando essa musculatura com um tônus bom, com uma musculatura fortalecida, e ela vai agir roubando um pouco dessa carga e poupando aquelas outras estruturas. Basicamente funcionaria como se fosse um para-choque da sua coluna. Por isso que é tão importante a atividade de fortalecimento muscular. Então, voltando ao exemplo do corredor que corre 4 vezes por semana. O ideal é que ele não faça simplesmente a corrida e vá colocando metas cada vez mais adiante, muitas vezes correndo com dor. O ideal é que a gente fale que ele faça o treinamento cruzado, vá para a academia, faça o fortalecimento dessas musculaturas e continue, claro, com o seu treino de atividade desportiva, com a corrida, seja lá o que for. E mesmo musculação é importante para eles também. Para esse fortalecimento. Não tem dúvida, não tem dúvida. O ideal é, por exemplo, se você corre 4 vezes por semana, passe a correr 3 vezes por semana e ir para musculação 2 vezes por semana, por exemplo. É o que a gente chama de treino cruzado. Ou, se você tem dores muito grandes, introduza uma outra atividade aeróbia. Corra 2 vezes por semana, faça 2 vezes musculação e 1 vez de natação, por exemplo. Ou, se você tiver disponibilidade, 2 vezes natação na semana, 2 vezes corrida e 2 vezes musculação. Agora, uma coisa importante de se falar aqui, principalmente em pessoas que fazem treinamento, que têm uma necessidade de performance, é o tempo de descanso do músculo também. Se eu correr 7 dias por semana, ou se eu fizer musculação 7 dias por semana, eu não vou dar um tempo para o meu músculo se reestruturar. Porque o que acontece? Sempre que eu faço atividade de impacto, e aí não necessariamente uma corrida, eu posso até transportar isso para atividades do cotidiano. Se eu ficar numa fila de um banco 1 hora de pé, vão haver, assim como se eu tiver feito uma corrida, pequenas lesões, pequenas injúrias, pequenas sobrecargas nas estruturas do meu corpo, seja nas articulações, nos discos, enfim. E esse tipo de lesão precisa de um tempo para se reabilitar. Precisa de um tempo para que o organismo traga elementos de regeneração, traga elementos para cicatrizar isso, e por isso que o tempo de repouso, ou o tempo que você faz uma atividade diferente, é importante, para que você não tenha lesões que você, por exemplo, corre hoje, você tem algumas pequenas lesões na articulação. Amanhã eu vou correr de novo, eu vou machucar em cima do meu machucado. E assim sucessivamente até um ponto que você quebre esse equilíbrio e aquela dor passa a ser uma lesão estrutural que vai lhe causar uma dor muito mais importante e uma limitação funcional maior ainda. Agora, então, para os viciados em exercícios é complicado, hein? Exatamente. É um público que a gente tem que lidar com bastante cautela. Porque, em primeiro lugar, exercício é bom, é ótimo, é saudável. Agora, tudo em excesso na nossa vida costuma não trazer os benefícios que a gente espera. Uma coisa importante a gente ressaltar. O esporte é saudável, mas uma coisa é você fazer o esporte de performance, o esporte de ponta, e outra coisa é o esporte para promoção de saúde. E isso é muito comum. O telespectador vai saber, conhece muitos atletas que pararam de jogar, que se aposentaram aos 30, 35 anos e têm dores homéricas. Ou seja, foram atletas de ponta, levaram seu corpo até o limite em esportes competitivos, e isso não representou uma qualidade de vida, vamos dizer assim, no final dos 30, 40, 50, 60 anos. Então, o importante, se você não é um atleta de ponta, claro, se a gente fala de medicina esportiva, esporte de performance, é um outro capítulo da medicina. Mas se você é um cidadão que quer fazer esporte como promoção de saúde, essa temperança, esse meio termo é importante. Saber ouvir seu corpo, evitar essas lesões, saber dar o tempo de descanso e fazer uma atividade com parcimônia. Se você não sabe, se você tem dificuldade, ninguém é obrigado a conhecer a parte anatômica, fisiológica, procure um profissional que saiba, procure auxílio. Hoje em dia isso é muito acessível, seja nas academias, como a gente costuma dizer, como eu estava conversando sobre corrida, os grupos de corrida, que sempre tem um educador físico, um fisioterapeuta que guia esse tipo de atividade, ou mesmo procure um médico especializado nessas questões osteomusculares, pode ser o seu fisiatra, o seu ortopedista, enfim, que dê essas orientações para você fazer o seu treinamento de forma segura.
Agora, doutor, tem muita gente que vem aqui no teu consultório assim por erro não só nas academias, alguma atividade física que ele fez e não foi corrigida adequadamente, chegou com dor, quase lesionado já para uma cirurgia. Tem muita gente assim? Bastante, bastante. Essas lesões musculares acontecem normalmente por dois motivos. Ou a pessoa não soube respeitar o limite do corpo, ou foi uma pessoa má assessorada. A gente sabe que hoje em dia existe um apelo mercadológico muito grande por modalidades de tratamento, e aí eu consigo incluir o Pilates, por exemplo, é alguma coisa que me vem à mente agora, o próprio RPG foi um pouco tempo atrás, então existem, vamos dizer assim, as bolas da vez, né? E aí, como existe um apelo de mercado muito grande, existem pessoas que fazem curso de 2 semanas, eu faço RPG. Aí eu monto a minha academia, boto 30 pessoas para fazer o RPG, ou sei lá, o Pilates, por exemplo, na minha academia. E aí eu tenho 2 instrutores. Como é que 2 instrutores vão dar conta de olhar 30 pessoas ao mesmo tempo? E aí você vai submeter o seu corpo a movimentações, a amplitudes de movimento que muitas vezes não são as habituais, sem uma supervisão, e isso pode realmente lesar estruturas, levar a lesões nos graus nos graus de gravidade mais variados, desde entorses articulares ou distensões musculares, aquela simples dor muscular mais prolongada, até propiciar realmente uma hérnia discal, como é o caso do meu consultório, de ter pacientes que realmente acabaram tendo uma compressão nervosa aguda por conta de uma movimentação não supervisionada em academia. A ideia com isso não é alarmar, ou seja, todas essas atividades físicas são extremamente benéficas. Mas procure ter uma orientação, visite antes o local onde você vai fazer essa atividade física, procure saber qual que é a qualificação daquele professor que vai estar dando essa aula para você, procure referências de outras pessoas, isso é importante, a sua saúde. Como nós estávamos conversando aqui ontem, coluna você tem só uma. Se você tiver algum problema sério da coluna, a medicina ainda não chegou no ponto de tirar uma vértebra e colocar outra, ou tirar um disco e colocar outro e ficar tudo bem. Então o ideal, como tudo em medicina, é a prevenção. E como o mais difícil também é a prevenção, porque isso implica mudança de pensamento, mudança de cultura, né? Então, tudo que muda a cultura, tudo que muda a prática, que muda hábito de vida, é muito mais complexo do que eu virar para você e falar: tome esse comprimido de 8 em 8 horas. Isso é fácil. E a nossa sociedade é voltada para o fácil, para o rápido, para o imediato. Se o meu computador quebra, eu troco, compro outro computador. Se a minha televisão quebra, eu compro outra. Agora, se o nosso corpo humano dá algum problema, apesar da nossa cabeça funcionar nesse sentido, ele ainda não funciona nesse sentido. Então, vale a pena cuidar. E agora, mais ou menos, quanto tempo de duração um tratamento assim, com uma pessoa que está com um problema meio avançado, com tipo uma hérnia, algum problema da articulação que não foi bem sucedida? Então, os tratamentos de problema da coluna aqui no Spine Center HCore, nós vemos sempre como uma escada de complexidade crescente com 3 degraus. O primeiro degrau dessa escada seria o tratamento conservador, um tratamento que, salvo situações de compressões neurológicas agudas, em que o caso tem que ser resolvido cirurgicamente, todos os outros pacientes podem fazer esses passos, ou seja, primeiro passar por uma reabilitação fisioterápica, uma fisioterapia, e aí por fisioterapia, uma fisioterapia específica, uma fisioterapia decente. A gente sabe que muitas fisioterapias você parece uma gincana, você vai lá, coloca choquinho, depois coloca uma lâmpada de infravermelho, depois coloca uma bolsa de água quente, pronto, você já fez fisioterapia. Isso não é fisioterapia, isso não é fazer fisioterapia. Tem que ter, novamente, um profissional que saiba o que está fazendo, que saiba aplicar as técnicas para fazer uma boa fisioterapia. Isso aliado a medicações analgésicas, anti-inflamatórias, relaxantes musculares. Existem algumas medicações específicas para o disparo nervoso, que são da classe dos anticonvulsivantes, enfim. Tratamento medicamentoso mais fisioterapia é o primeiro degrau de qualquer tratamento de coluna. E aí, para o telespectador entender um pouquinho, vamos pular para o último degrau, que é o degrau mais complexo do tratamento, que seria a cirurgia.
A cirurgia, muitos pacientes chegam no consultório falando, não, porque cirurgia de coluna não dá certo, eu conheço paciente que operou, ficou pior, a dor ficou horrorosa, o paciente não sai da cama agora. A cirurgia, a gente sabe que, quando bem indicada, é eficaz. E como todo tratamento em medicina, não é 100%. Então, você tem que colocar na balança a indicação precisa, correta da cirurgia e, claro, a técnica do cirurgião que você vai operar. Agora, a gente sabe, existe um dado bem claro, que menos de 5% dos problemas crônicos de coluna são cirúrgicos. Então, por aí a gente já começa a ter uma ideia de que, eventualmente, opera-se muito por aí. Entendeu? Bom, eu gostaria muito de agradecer ao Dr. Pimentel pela oportunidade, mostrar um pouco o que é a fisiatria intervencionista, qual é o seu trabalho, um importante trabalho, porque muitas pessoas vão ter dor nas costas ou já têm dor nas costas. Eu gostaria muito de te agradecer pela aula que você me deu. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem ou acrescentar alguma coisa que o senhor acha que seria pertinente. Ok, Priscila, foi um prazer receber você aqui no nosso consultório, no nosso Spine Center. Um prazer também poder conversar um pouquinho com os seus telespectadores. Gostaria de colocar o Spine Center HCore à disposição de todos. E eu acho que, como mensagem, fica principalmente: fique ativo, combata o sedentarismo. Não deixe o turbilhão da vida moderna te abater. Lembre que nós somos um ser que precisa de atividade física. Nós não fomos feitos para ficar parados. Combata o sedentarismo, combata o sobrepeso, combata o imobilismo. Eu acho. A preguiça, né? E a preguiça, principalmente. Se o senhor quiser deixar o telefone do Spine Center, pode deixar. Perfeito. Aqui é o telefone de contato do Spine Center HCore, é o 3053-6611, o ramal é 7100. Ou, se os telespectadores quiserem ter mais informações, tanto sobre coluna quanto aos tratamentos oferecidos aqui pelo Spine Center HCore, eu posso deixar o site, que é www.spinecenter.med.br. Obrigada, doutor. O programa Mais Saúde fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu entrevistei o Dr. Daniel Pimentel, que explicou um pouco para a gente sobre fisiatria, a fisiatria intervencionista, as dores nas costas, o que a gente pode evitar. Então, espero vocês no próximo programa. Até lá!